Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de Hidroinformática. Eu sou o professor Murilo César Lucas, da Unicamp. Nós estamos tratando dessa temática fonte, aquisição e processamento de dados. Essa é a segunda videoaula sobre o tema. Na primeira videoaula, eu ensinei vocês como adquirir dados, produtos de sensoriamento remoto da NASA, utilizando um script em Python. Naquela ocasião, nós fizemos um exemplo de aquisição do produto eMERGE GPM na escala diária. Agora, nessa segunda videoaula, eu vou mostrar para vocês um pouco de como processar esses dados. Especificamente, como fazer um recorte desses dados para uma determinada região de interesse, uma área de estudo. Então, para isso, eu vou abrir aqui o terminal do Anaconda e já vou clicar para abrir o Jupyter Notebook. E como eu fiz na videoaula passada, eu já vou selecionar o código que a gente está trabalhando aqui na disciplina. Então, no caso, é esse daqui, recortar Earth Data NASA. Vou certificar aqui que todos os resultados estão fechados. E vou apresentar para vocês rapidamente como é que funciona o código sem entrar em detalhes específicos. Então, aqui na primeira célula, nós temos a instalação dos pacotes. Novamente, eu estou utilizando o comando pip para fazer a instalação dos pacotes matplotlib, pandas, numpy, xarray, gelpandas, cartopy, realxarray, shapely, pyprod, o rasterio, o pycrs e o basemap. Então, eu vou rodar essa célula. Você pode rodar clicando em Run para rodar a célula selecionada, ou lembrando que existe teclas de atalho, no caso eu estou segurando o Ctrl, teclado e o Enter. Por enquanto não apareceu nenhum erro na instalação dos pacotes. Também não está visitando nenhum pacote complementar para instalar esses daqui. Então todos foram instalados com sucesso. Agora, na segunda célula, esta daqui, eu vou importar estes pacotes, todos aqueles. Então foi bastante rápido, ele já importou. E agora começa efetivamente o código para recortar os dados do produto GPM na escala diária para uma determinada área de interesse. Na videoaula passada, eu fiz a aquisição desses dados considerando 3 dias, do dia 1º de janeiro de 2023 até o dia 3 de janeiro de 2023. Foi uma data aleatória que eu escolhi. Então, para fazer o recorte, eu vou utilizar um desses arquivos em formato netcdf4. Percebam aqui a extensão netcdf4. Então, eu estou escolhendo do dia 1º de janeiro de 2023, esse daqui. Então, uma coisa importante para mencionar é que esse código, ele recorta um arquivo netcdf apenas, um arquivo por vez. É possível reescrever o código e colocar um loop, um for, por exemplo, nele, de modo que a gente recorte todos os arquivos netcdf que estão contidos em uma mesma pasta. Mas para essa demonstração, eu vou utilizar apenas um arquivo. Então, essa primeira linha, ela utiliza a biblioteca xarray para abrir o arquivo netcdf. Na sequência, a segunda linha, essa linha aqui de baixo,
ela usa um comando chamado transpose. O transpose, ele inverte a posição da latitude e da longitude. Isso porque no arquivo original do GPM, que vem lá da NASA, a latitude e a longitude, elas estão invertidas. Então você pode, por exemplo, plotar em um mapa esses dados do GPM, são dados globais, sem utilizar o transpose para fazer essa verificação. Então, isso aqui faz é colocar as latitudes e as longitudes como nós estamos habituados. O display vai mostrar os resultados das variáveis que estão contidas nesse arquivo e, na sequência, eu seleciono a minha variável de interesse. Então, nesse arquivo netcdf existem várias variáveis. Tem a variável latitude, longitude, tem a variável tempo, tem a variável precipitação e entre outras que a NASA disponibiliza. Aqui nos interessa são os valores diários de precipitação em milímetros. Então, essa variável se chama precipitation. Esse nome já está dentro do arquivo netcdf. Depois a gente, com o display, pode visualizar esse nome aqui, precipitation, e eu estou atribuindo a esses valores de chuva o nome variável. Na sequência, eu atribuo à minha variável um sistema de coordenadas. Então, eu estou utilizando o EPSG 4326. Esse daqui é um sistema de referência de coordenadas geográfico com o datum WGS84. E depois eu estabeleço que as dimensões espaciais estão em latitude e longitude. Então, esse é um procedimento aqui, nós podemos dizer que é padrão quando abrimos arquivos usando a biblioteca Rasterio. Então, lembre-se que aqui, ó, a gente está utilizando essa biblioteca, ó, import Rasterio e import Real Xarray. No caso, como eu estou utilizando o Real, é essa biblioteca aqui, ó, o Real Xarray. Essa que eu estou utilizando para, no caso, selecionar o sistema de coordenadas e datum. E aí, por fim, nessa célula, eu faço um plot, eu faço uma plotagem dos valores de precipitação dessa variável, estou chamando de variável, em um mapa. E nesse mapa eu coloco também uma linha, um traçado em cor preta, para delimitar bem os continentes. Aí aqui embaixo existe uma rampa de cores pré-selecionada, é uma rampa de cores que vai do azul até o vermelho, é o Cool Warm. Aqui também eu estou estabelecendo um intervalo de valores de precipitação máximo e mínimo, então estabelecendo aqui na minha escala 50 milímetros é o maior valor, 0 milímetros é o menor valor. Não sei se nesse dia, o dia 1º de janeiro de 2023, existem valores superiores a 50 milímetros, então foi uma escala que eu coloquei aqui também de modo aleatório. Então é isso. A gente abre o arquivo netcdf usando a biblioteca Xarray, faz uma operação chamada transpose para acertar a latitude e a longitude, como a gente está habituado. Seleciono dentro do arquivo netcdf a variável precipitação. Utilizo a biblioteca RealXArray para estabelecer o sistema de referência de coordenadas e o datum, e dizer que as dimensões espaciais são a latitude e a longitude desse arquivo netcdf. E por fim, uso a biblioteca do Matplotlib para fazer a plotagem dos valores em um mapa. Agora eu vou rodar toda essa célula. Então já vamos vendo aqui alguns resultados. Primeiro é o resultado do display, DS. Lembrando que DS é meu dataset, ou seja,
meu arquivo netcdf aberto. Então ele vai dar aqui algumas informações de tempo. Tempo é 1 porque corresponde a valores de um único dia, o dia 1º de janeiro de 2023. Longitude 3.600, latitude 1.800, nível 2. Essas são as dimensões apresentadas. Aqui a gente tem as coordenadas. Então, as coordenadas estão com o nome de long, lat, dentro do próprio arquivo netcdf. Perceba que vai de aproximadamente menos 180 até 180 a longitude. E aqui no arquivo, a latitude ela vai de aproximadamente de menos 90 até 90. E aqui nós temos a informação da data, como eu já mencionei anteriormente. Agora, nós temos aqui as variáveis, aquelas variáveis que eu me referi. Então vejam que tem precipitação, tem uma precipitação CNT, precipitação CNT-Conde, MW Precipitation. São todas variáveis que a NASA disponibiliza dentro do arquivo netcdf. Eu não vou explicar agora todas elas, mas você pode encontrar detalhes no manual, nos tutoriais do satélite GPM. Eu vou deixar esse tutorial também lá na pasta da nossa sala virtual desta disciplina para que vocês possam entender o que significa todas essas variáveis. A que nos interessa nesse momento é a precipitation. Se você clicar aqui nesses botões, ele vai mostrar alguns atributos. Então, por exemplo, um atributo é a unidade, milímetros por dia, e tem algumas informações também aqui. Se você clicar nesse outro ícone, ele vai te mostrar quantos valores a gente tem precipitação nesse arquivo netcdf. Então veja a quantidade de valores, é uma quantidade bem alta. Isso porque os pixels eles têm aproximadamente 10 por 10 quilômetros, são 10 quilômetros quadrados, e tem valores globais para todo mundo. E aqui tem outras informações, né? São atributos, não vem ao caso agora explicar eles, eu vou fechar aqui. E por fim, a plotagem dos valores de precipitação no mapa. Então, observem aqui que nós temos uma escala que vai desde 0 até os 50 milímetros, conforme eu estabeleci. Os valores em cor azul nessa escala indicam menores valores de precipitação, e quanto mais vermelha é a cor, maiores são os valores de precipitação. Então a gente está vendo aqui em várias regiões do mundo valores próximos ou iguais a 0 de precipitação, e em algumas regiões, como essas que eu estou apontando com o mouse, a gente tem valores de precipitação maiores. Por exemplo, essas áreas que estão em cor bem avermelhada são áreas que têm no mínimo 50 milímetros. Caso você queira verificar se a escala vai além de 50 milímetros, basta alterar esse parâmetro aqui, Vmax, dentro da plotagem. Você pode colocar 100 milímetros, por exemplo, e ver se tem alguma região do globo que nesse dia choveu até 100 milímetros. Muito bem. Seguindo, agora a gente tem nessa célula a abertura de um arquivo shapefile. Eu estou escolhendo utilizar esse método. Um arquivo shapefile vai ser aberto e eu vou recortar os dados com base no contorno, nos limites desse shapefile. Aqui eu escolhi uma bacia hidrográfica que eu tenho trabalhado, que é a bacia hidrográfica do Rio Jaguari. É uma bacia hidrográfica que fica montante do reservatório Jacareí, Jaguari, um dos reservatórios que compõem o sistema Cantareira, que vai alimentar aí o sistema de abastecimento público de água da região metropolitana de São Paulo. Então, o que esse código faz é abrir esse arquivo shapefile, então, bacia Jaguari WGS84.shp, o arquivo shapefile,
É preciso que na pasta que esteja esse arquivo, estejam também os arquivos complementares, no caso o arquivo SHX e os outros arquivos que a gente já discutiu durante a aula. Depois eu defino como sendo a minha ROI, esse shapefile. Então aqui eu estou passando o caminho e aqui eu estou abrindo. Para abrir o arquivo shapefile, eu estou utilizando a biblioteca GeoPandas. Então, ROI é um nome dado para Region of Interest, região de interesse em inglês. E assim como eu fiz lá em cima, aqui eu estou estabelecendo também um sistema de referências de coordenada e um datum. Então, é importante que isso seja o mesmo do estabelecido para a variável precipitação do GPM. Então, os dois estão em EPSG 4326, como vocês estão observando. E aqui é um passo não necessário, mas eu coloquei aqui para que a gente possa visualizar o contorno dessa bacia hidrográfica. Então eu vou rodar a célula. É bastante rápido, ele pega o caminho chamado shapefile, onde está o arquivo, abre, estabelece o sistema de referência de coordenadas, o datum, e depois aqui ele plota, né, esse contorno. Então, vocês estão vendo aqui a representação da bacia hidrográfica do rio Jaguari. É aqui que eu vou fazer o recorte. Isso está na próxima célula, nessa daqui. Então aqui eu estou chamando de variável recortada os dados de precipitação que serão recortados para a bacia do rio Jaguari. Para isso eu vou utilizar a biblioteca RealXArray, perceba que tem aqui o Real de novo, e vou utilizar o método clip. Então, esse daqui é o método dentro da biblioteca RealXArray. E aqui nós temos alguns parâmetros que foram passados. Eu vou mostrar apenas a diferença aqui entre utilizar o AllTouch de True e o AllTouch de False, porque eu acho que é importante. Depois de fazer o recorte, essas linhas aqui plotam o valor recortado, assim como fizemos anteriormente. Então eu já vou rodar. Não demora muito tempo. A área não é tão grande, essa bacia hidrográfica ela tem aproximadamente 1000 quilômetros quadrados e são poucos pixels que vão ser adquiridos com base nesse contorno. Aqui vocês podem ver isso, olha. A gente tem aqui de novo valores numa escala de 0 a 50 milímetros. Quanto mais azul as cores desse mapa, menor são os valores de precipitação, e quanto mais vermelho, maiores são os valores de precipitação. É possível depois utilizar outras bibliotecas para extrair os valores individuais de cada pixel, mas eu não vou demonstrar isso nessa videoaula. Aqui o objetivo é só ensinar como fazer o recorte. Agora que vocês observaram bem os pixels que foram recortados, eu vou fazer uma alteração nesse parâmetro chamado AllTouched. Em vez de deixar True, vou colocar False. E vou rodar novamente. Observam o que vai acontecer. A quantidade de pixels ela é reduzida, a quantidade de pixels adquiridos. Então, por exemplo, aqui a gente tem a cor branca porque não tem nenhum pixel, aqui também não tem nenhum pixel, aqui também falta um pedaço e aqui também. Isso porque ao colocar o parâmetro AllTouched como True, nós estamos dizendo para o método clip recortar pixels que não só estão dentro do contorno da bacia hidrográfica, mas que também tocam o contorno da bacia, que estão interseccionados com o contorno da bacia. E ao colocar false, eu estou dizendo para ele selecionar os pixels cujo centro está dentro, ou coincide dentro da bacia hidrográfica. Então, por isso que colocando esse parâmetro como sendo false, eu reduzo a minha quantidade de pixels. Por quê? Ele só vai selecionar os pixels cujo centro
está dentro da bacia hidrográfica, dentro da minha região de interesse. Eu vou voltar aqui, colocar true novamente, para vocês observarem outra vez a diferença. E aí fica para avaliação de cada um o que é melhor. Nesse caso, alguns pixels eu considero que são desnecessários. Por exemplo, este pixel, ele está totalmente fora da bacia, mas uma pequena parte do pixel toca o contorno da bacia, mas ele não faz parte, não está aqui dentro. Então, esse pixel eu considero que não é representativo. A mesma avaliação pode ser feita para esse pixel, uma pequena parte dele está adentrando na bacia, então ele pode ser considerado também não representativo, e esse outro também. Então, se você tem uma situação desse tipo, e você quer eliminar esses pixels, basta colocar false aqui. Aí você vai ter valores mais representativos. Então depende muito do tamanho do pixel, né, da resolução espacial do pixel, e depende também do formato da sua área de estudo. Vou voltar aqui para true, como estava antes. E aqui essa linha, ela calcula a média de todos os pixels para a bacia hidrográfica. Então, isso sai num formato de vetor. Então, o valor médio é de 9,7 milímetros. Então, se eu fizer a média de todos esses pixels que estão plotados aqui no mapa, vai resultar no valor de 9,7 milímetros. E por fim, essa última célula, ela vai salvar o arquivo recortado. Aqui eu estou chamando de, por exemplo, vou colocar um outro nome. Vou colocar área recortada. Área recortada, ou melhor, precipitação recortada.tif. Então, estou escolhendo salvar no formato .tif. Aí se eu for aqui na minha pasta, onde eu estou salvando esses arquivos, estou aqui no meu local folder, eu devo encontrar esse arquivo, ele está aqui, ó, precipitação recortada.tif. E aí esse arquivo pode ser aberto, por exemplo, no QGIS. Vou abrir aqui um arquivo em branco, um projeto em branco no QGIS, e vou adicionar um raster. Aí vou buscar o meu arquivo. Adiciono e pronto. A gente tem aqui os pixels. Então, nesse dia, o menor valor de precipitação é 5,84, o maior valor é 30,65. Posso colocar aqui também uma nova rampa de cores. E aí, para ficar igual a gente estava visualizando lá no script em Python, vou inverter a rampa de cores e pronto. Então aqui então os pixels que a gente extraiu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula e um bom trabalho para todos.